Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Leonardo Smirnov e aqui nesse canal eu apresento conteúdos que podem moldar a sua vida e te fazer evoluir como pessoa. Um tópico que eu gosto bastante de apresentar desde o início aqui no meu canal é o tópico de masculinidade. Mas infelizmente essa plataforma aqui diminuiu o meu alcance por conta dos conteúdos que eu faço aqui. Então a partir de hoje, a partir deste vídeo aqui, eu vou começar a abordar conteúdos de uma forma mais discreta e simples, para que o meu alcance seja maior e também para que mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui. E no vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês uma analogia observada de um anime bem famoso e marcante, que eu acredito que todos já tenham visto ou ouvido falar. E esse anime que estamos falando é o Dragon Ball Z, o anime mais famoso do mundo, que contém um dos protagonistas mais adorados aí do mundo, sem dúvidas alguma. E essa analogia, mais precisamente, eu estou retirando do filme 13 de Dragon Ball Z, que é chamado O Ataque do Dragão. Se você nunca viu esse filme, eu recomendo demais. É muito legal e marcante. E nesse filme nós temos o personagem principal, e dessa vez não é o Goku. O protagonista desse filme é chamado de Tapion, que é um guerreiro que se autoselou em uma caixa para proteger seu planeta da destruição de um monstro que havia sido liberto por alguns magos sombrios. Eu não vou entrar em detalhes aqui do filme, tá? Porque esse não é o intuito do vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês é como se livrar de um vício, controlar e apagar ele através de ferramentas de autocontrole. Mas aí, tu deve estar se perguntando o que isso tem a ver com Dragon Ball Z. Bom, nesse filme, como eu já falei, existe um guerreiro que estava ali selado e foi liberto. Só que com essa libertação dele, um monstro que um dia ele selou junto com seu irmão volta a aparecer e causar o caos por onde passa. E a única ferramenta que enfraquece esse monstro é um instrumento chamado ocarina, que o guerreiro toca ali para enfraquecer o monstro. Aliás, esse som é muito bonito. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Deixa eu sair aqui da minha apresentação de slide. Eu já deixei separado aqui para a gente ouvir. Deixa eu colocar aqui, que é esse som aqui. Bem bonito, né? É um som calmo e tranquilizante. Eu vou deixar rodando aqui um AMV do Tapion, enquanto eu vou falando aqui sobre essa estratégia e esse recurso da neurociência para se livrar de um vício. Sim, vamos usar neurociência e neuroplasticidade aqui para estar te ensinando a como se livrar de um vício. E é claro que a analogia que eu estou usando aqui é do Tapion, mas eu vou usar aqui a neurociência. O Tapion é só uma analogia, tá, pessoal? É só um símbolo. E quando ele toca esse instrumento ali, ele enfraquece esse monstro. Quando ele toca essa melodia harmônica, ele vai enfraquecendo esse monstro e controla ele. No livro O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge, não sei se você já leu esse livro, eu recomendo a leitura desse livro. É um livro que possui um conhecimento técnico, porém para pessoas leigas no assunto. É um livro que você vai entender o que de fato é a neuroplasticidade. Nesse livro, então, ele aborda através da neuroplasticidade o vício em pornografia em determinado capítulo. Quando um hábito ou vício começa a ser diário na vida de alguém, esse comportamento se transforma em um mapa cerebral. Mapas cerebrais são os responsáveis por habilidades, hábitos, vícios e todo o funcionamento motor e neuromotor do cérebro humano. Quando um vício toma conta do cérebro, por exemplo, conteúdos mais 18, se cria um novo mapa cerebral que é alimentado frequentemente com doses dopaminérgicas cada vez mais altas. E a consequência disso, nós temos então uma pessoa viciada em conteúdo mais 18. O lado bom de entender um pouco sobre o cérebro humano é que aprendemos que em neurociência temos um princípio importante, que é o princípio
use ou perca. Nesse princípio, fica bem claro que quando você não usa determinada região, determinado mapa ou determinada habilidade do seu cérebro, ele vai encolher e se perder e sucessivamente desaparecer. É como se você ficasse durante 2 anos sem movimentar o lado esquerdo do braço. E depois de algum tempo você tentasse movimentar. O seu cérebro ele não conseguiria movimentar, porque ele já não tem mais aquele mapa cerebral formado. Ele se fez presente ali, o princípio use ou perca. Quando você não usa alguma área do seu cérebro, ou um mapa cerebral, ele some ou encolhe. Assim como crianças recém-nascidas não têm um mapa cerebral de, por exemplo, andar, correr, pular, falar, se comunicar, esses mapas eles são aprendidos com o tempo e ensino da criança. Estudos feitos em chimpanzés foi descoberto que até o próprio membro superior, como por exemplo um braço ou ombro, como eu já havia explicado acima, pode ser desativado e ativado novamente, aplicando apenas um princípio. O princípio use ou perca. Por determinado tempo, esses chimpanzés eles ficavam sem movimentar um dos braços e quando eram liberados para usar esse membro, simplesmente seus mapas cerebrais não existiam mais. Logo, deveriam aprender de novo a como movimentar este membro. Esses estudos geraram resultados significativos na cura de pessoas que tiveram AVC, fazendo elas a voltar a ter os movimentos que foram perdidos durante um AVC. Mas como o princípio use ou perca pode ser aplicado em um vício? Bom, nós temos então 3 etapas importantes. A primeira delas é identificar o vício. A segunda é encontrar a ferramenta para enfraquecer esse monstro. Como, por exemplo, no caso do Tapion, ele utiliza a ocarina. E a terceira é a substituição total desse mapa e o seu apagamento. No momento em que você identifica o vício, seja em conteúdo mais 18, seja em bebida, redes sociais, ou seja lá o que for o seu vício, você tem um inimigo declarado, ou um monstro para derrotar. Agora que você identificou o monstro, você precisa de ferramentas para controlar ele. E aqui no caso do Tapion, como eu já mencionei, era a sua ocarina. Quando ele tocava a ocarina, o monstro enfraquecia e se acalmava. No seu caso, pode ser, por exemplo, um instrumento musical, um treino, correr, lutar, puxar ferro, levantar peso, não sei. Você precisa de algo que desvie a sua atenção daquele impulso. Por exemplo, deu vontade de acessar conteúdos mais 18? Sai correndo e se joga dentro do banheiro com água gelada. Tá, essa aqui foi um pouco exagerada, mas você pode tentar. Ou sai correndo, dê socos no saco de pancada, se você tem um saco de pancada, vai puxar um ferro. Você precisa desviar a sua atenção. Ou escute uma melodia ou música que te leve para longe daquela vontade. Entenda que desejos e impulsos eles são momentâneos e desejos e impulsos vão trazer arrependimentos a curto e a longo prazo. E a última etapa desse processo é lenta e demorada, que é a exclusão do mapa cerebral, ou seja, o vício. Geralmente leva uns 6, 4, 5 meses ali para um vício se apagar por completo. Aí vai de pessoa para pessoa, vai de resultado para resultado. Então seja paciente e não tente descer do ônibus a 100 por hora, como muitos tentam fazer. Simplesmente o cara está viciado em conteúdos mais 18, ele simplesmente decide cortar do dia para a noite todo o acesso a esse conteúdo. O que acaba acontecendo? Ele acaba voltando. E geralmente não dura nem 2 semanas longe desse vício. Então, recapitulando a estratégia aqui, identifique o vício, mova esse impulso para outra coisa, como eu já dei exemplos acima, e por último, apague por completo esse vício. É claro que não adianta só assistir o meu vídeo aqui e não aplicar nada. Tem que aplicar, porque funciona. Quer uma prova de que funciona? Vamos lá então. Vou citar um exemplo bem básico aqui. Quantas vezes você estudou matemática o ano passado? Responde para mim, quantas vezes você estudou matemática o ano passado? Ou, por exemplo, se eu perguntar a você o que você lembra da matemática básica da sexta série? Você saberia me responder? Na grande maioria, cerca de 80% não sabe responder uma conta básica de sexto ano. E sabe o porquê?
É muito simples, porque o mapa dessa matemática que você criou lá com 12 anos, ele não existe mais. Mas ele não existe mais porque é uma lembrança ou algo assim. Não confunda uma lembrança com uma habilidade. Lembranças são lembranças, habilidades são habilidades. E a matemática ela é uma habilidade. Ele não existe porque ele não foi mais usado. Ou seja, o princípio use ou perca se fez presente. Você não usou aquela habilidade, ela simplesmente sumiu, encolheu, desapareceu, foi desativada. Ou você muda os seus hábitos e comportamentos hoje, ou você sofre as consequências do amanhã. É aquela coisa, sofra ou sofra. Eu espero que você tenha entendido esse princípio use ou perca, e eu espero que você consiga aplicar, seja em qualquer vício que você tenha, principalmente se você for do gênero masculino. Os homens têm um grande problema em se livrar de vícios, e eu acredito que você seguindo essas 3 etapas básicas, você vai conseguir se livrar de um vício ou seja qualquer outra coisa que esteja te atrapalhando. Porque afinal de contas é o princípio use ou perca. Se você não usa, você vai perder. E é claro que também você precisa direcionar todo esse impulso e energia que você estava colocando em um vício para uma coisa realmente que vai agregar valor na sua vida. Como eu já mencionei acima, seja puxar ferro, seja correr, seja uma luta, seja estudar, seja ler um livro, ou seja simplesmente escutar uma melodia que te tranquilize e que te leve para longe daquele pensamento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.